1973, um grande ano para os ex-Beatles. O que John, Paul, George e Ringo fizeram esse ano? É o que a gente vai falar no tema de hoje. Os Beatles em 73. Então, roda a vinheta aí. Fala aí, galera dos Beatles, vocês estão bom, né? Seguinte, eu sempre gostei de pegar um ano e ver como os Beatles foram comercialmente nesse ano. O que eles lançaram, como foi a crítica, como foi a recepção. E eu decidi fazer o ano de 73 porque foi um excelente ano para todos os Beatles. E a gente vai falar deles separadamente hoje. Vamos começar pelo Paul McCartney. Porque o Paul McCartney lançou nada mais nada menos que 2 álbuns de sucesso. E talvez sejam 2 dos maiores, talvez não, com certeza, são 2 dos maiores álbuns que o Paul já lançou na sua carreira. Vamos começar do começo. Vamos começar do Red Rose Speedway. No dia 4 de maio de 73, o Paul lançou esse brilhante álbum, Red Rose Speedway. Muito bem criticado. Ele lançou os singles, 2 dos melhores singles da sua carreira solo, né, e com os Wings também, My Love e também Live and Let Die. Live and Let Die, tema do filme 007. E o Paul McCartney, durante a primavera ali de 73, ele saiu em turnê pela Inglaterra, ele fez 21 shows para promover o álbum Red Rose Speedway. E o carro-chefe era a música Live and Let Die, com certeza, porque o filme 007 estava fazendo muito sucesso à época. O Paul até, inclusive, ele concorreu ao Oscar por essa canção. Enfim, ele também fez algumas participações nos Estados Unidos, mas o que o Paul queria aconteceu. Red Rose Speedway ficou em primeiro lugar de sucesso nas paradas. Então o Paul ficou feliz, os Wings comemoraram o primeiro álbum dos Wings a ficar no topo das paradas. Então, ponto pro Paul. Porém, a glória eterna do Paul McCartney, falamos assim, né, seria lançado no dia 7 de dezembro de 73. Porque nesse dia o álbum mais famoso, mais aclamado, mais adorado pela crítica e pelos fãs seria lançado. A gente está falando do Band on the Run, o álbum mais icônico da carreira solo barra Wings do Paul McCartney. E esse álbum, ele fez, apesar do Red Rose Speedway ficar em primeiro lugar, esse álbum fez muito mais sucesso que o Red Rose Speedway. Se eu não me engano, de todos os álbuns aqui, isso é uma verdade, todos os álbuns aqui, ele foi o que ficou mais semanas em primeiro lugar nas paradas. De todos os álbuns que eu vou citar aqui, dos ex-Beatles, né? E se eu não me engano, eu vou até checar depois, ele foi o segundo álbum que mais ficou semanas em primeiro lugar no ano de 73, perdendo apenas para o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Então, músicas como Band on the Run, Jet, 1985, foram músicas que subiram as paradas de sucesso e foi, como eu digo, como eu brinco, foi a glória eterna para Paul McCartney, que a maioria das pessoas gosta mais desse álbum, é o álbum mais aclamado, com certeza, do Paul McCartney. Bom, então, Paul McCartney feliz, Paul McCartney estava contente, muito dinheiro no seu bolso, e por aqui a gente encerra do Paul McCartney. Agora nós vamos passar para o Ringo Starr, porque se Paul McCartney conseguiu sucesso, Ringo Starr não ficou para trás não. O sucesso define o Ringo Starr em 73, porque no dia 25 de setembro de 73, o Ringo Starr lançou o seu terceiro álbum de estúdio, chamado Ringo. E, galera, eu acho que nem o Ringo imaginou o quão bom esse álbum seria e o quão bom comercialmente esse álbum seria, porque ele conseguiu nada mais, nada menos do que 2 músicas em primeiro lugar. Uma chamada Yuri Sextin, com os arranjos do Paul McCartney, e uma chamada Photographic. Então a gente pode notar também, se a gente pegar
a participação de músicos nesse álbum, que foi quase um álbum dos Beatles. John Lennon ajudou, George Harrison foi o que mais ajudou nesse álbum, o Paul McCartney ajudou nessa canção que eu acabei de falar, e teve até os amigos dos Beatles, né? Aquela panelinha dos Beatles bacana, de Klaus Woolman, de Billy Preston, enfim. O Ringo Starr, eu acho que não poderia imaginar o tanto de sucesso que esse álbum fazia na época. Esse álbum, ele foi muito tocado, inclusive aqui no Brasil, principalmente a música Photographic, era muito tocado nas rádios no Brasil. Então, ponto pro Ringo Starr. Então, 99% das pessoas acham que esse é o melhor disco solo do Ringo Starr. Então, parabéns, Ringo. Lá vai mais um álbum para o primeiro lugar nas paradas. Bom, agora vamos de George Harrison, porque no dia 30 de maio de 73, o George Harrison também fez um excelente álbum. Foi lançado Living the Material World. George Harrison e seu fiel escudeiro Phil Spector, eles chamaram, como eu gosto de falar, a panelinha dos ex-Beatles, né? Então, lá foi Ringo Starr, lá foi Klaus Woolman, lá foi Jim Kelter, Peter Ham, e só não foi o Eric Clapton dessa vez. Então o álbum conseguiu um grande sucesso nas paradas, principalmente por uma canção, a canção Give Me Love, do George Harrison, que ficou em primeiro lugar na Billboard. E o George Harrison, para quem não sabe, ele compôs essa canção Give Me Love inspirado na música Mr. Tambourine Man, do Bob Dylan, que é para quem não conhece essa música, é uma das principais faixas da carreira do Bob Dylan. Então vale muito a pena vocês olharem tanto a música Give Me Love quanto a música Mr. Tambourine Man. Então, ponto pro George. Não há muito o que falar. George Harrison vinha de sucessos anteriores, né? O Things Must Pass nem se fala, Concerto de Bangladesh também, um excelente álbum ao vivo. Então, ponto pro George. Lá vai o George em primeiro lugar nas paradas de novo. Então, do George Harrison, nós vamos a quem falta, a John Lennon. O primeiro Beatle, ele lançou no dia 29 de outubro de 73 o seu quarto álbum de estúdio, o álbum Mind Games, que de todos esses que eu falei, ele foi o único que não conseguiu ficar em primeiro lugar nas paradas. A gente sempre tem que lembrar, né, que o John ele tinha uma certa dificuldade de chegar ao número 1 das paradas, não sei porquê, mas ele tinha. Então, mas esse álbum, apesar dele não ter chegado ao número 1 das paradas, ele conseguiu um sucesso muito bom. Ele ficou em nono lugar, então ele estava no top 10 da Billboard, dos mais vendidos, e teve críticas positivas, muito também comparado ao álbum anterior, o Sometime New York City, que teve só críticas negativas e um desempenho comercial pífio. Então o John Lennon não conseguiu de cara o álbum em primeiro lugar e não conseguiu também fazer um single ficar em primeiro lugar. A música Mind Games é muito boa, inclusive tem um vídeo do meu canal chamado Jogos Mentais de Lennon que eu falo dessa música, só dessa música. Se ela conseguiu até um sucesso, ficou ali em quinto, sexto lugar nas paradas, mas não conseguiu ficar em primeiro no momento. Porém, em 1981, essa música conseguiu ficar algumas semanas em primeiro lugar nas paradas. Pena que o John Lennon não estava aqui, né? A gente sabe, não estava aqui para ver isso. Então, para mim é uma das melhores músicas do John, uma das músicas que eu mais gosto. O álbum, cara, eu não gosto muito. Eu acho um álbum meio difícil. Eu não curto muito o álbum Mind Games, apesar de, como eu tenha dito, ter a música Mind Games, que é uma das minhas favoritas da carreira solo do John Lennon. Ainda em 73, os Beatles mesmo, lançaram duas coletâneas, as coletâneas mais famosas dos Beatles, a coletânea vermelha e a coletânea azul, e ficaram em terceiro e primeiro lugar nas paradas de sucesso. Então, os Beatles ainda em 73 conseguiram o número 1. Então, mais dinheiro, mais grana pro pessoal da Apple e pro pessoal dos Beatles. Então deu para notar, né, galera, que 73 foi um ano mágico pros Beatles. De Paul McCartney a John Lennon, todo mundo ficou feliz. O John Lennon ficou menos feliz que os outros três, mas também ficou feliz, vai. E essa é a ideia do canal. Eu vou fazer alguns vídeos falando um determinado ano e como foi o sucesso dos Beatles nesse ano. Tá bom, galera? Valeu, até mais.